Criar um site de verdade sempre foi caro, demorado e cheio de dor de cabeça. Você precisava contratar designer, programador e ainda assim, muitas vezes, o resultado decepcionava. Nesse vídeo, eu vou estar te mostrando como utilizar o Cloud Code para criar sites premiums com elementos interativos, vídeo. Esse é o tipo de coisa que uma agência levaria dias para criar e cobraria milhares de reais. Agora dá para fazer em minutos, de forma quase gratuita, e você não precisa saber nada de programação. Beleza, galera, bora começar. Para ter um site dessa qualidade, a gente vai ter que dividir em passos. O primeiro passo vai ser criar as imagens que a gente vamos converter em vídeo para o nosso site, tá bom? Para o propósito desse vídeo aqui, o nosso projeto vai ser criar um site para uma motocicleta futurística show de bola. Imagina aí a Tesla, a BYD, mas no nosso caso vai ser uma motocicleta ao invés de carros, tá bom? A primeira coisa que você vai estar fazendo é escolhendo uma IA, qualquer IA que você quer, tá bom? ChatGPT pode ser o plano gratuito, o Cloud, a Perplexity, você escolhe. E aí a gente vai desenvolver a ideia da motocicleta, né? No meu caso aqui, você vai desenvolver a ideia do seu produto com essa IA, tá bom? No meu caso aqui, tudo que eu vou estar fazendo é só pressionando a tecla do Windows e o H, e eu vou começar a digitar para ela o que eu quero. Eu vou estar criando um site sobre uma motocicleta futurística e eu gostaria que você me ajudasse a criar as imagens. Eu vou criar essas imagens utilizando o ChatGPT 2.0, que é uma nova ferramenta que cria imagens incríveis, e eu preciso da sua ajuda para descrever essas imagens para que o ChatGPT possa criá-las. O site precisa ser super elegante, moderno e ter uma vibe futurística. Imagina aí uma Tesla mais para motocicleta ao invés de carros. Beleza, uma vez que eu falei isso, você vai ver que tem alguns erros aqui, mas desconsidera isso, a IA é inteligente o suficiente para entender o que a gente quer. E galera, vocês vão ver que a IA já tá te dando ideias, tá bom? O que é excelente se você não tem ideias, mas no meu caso eu já tenho duas ideias na minha mente que eu quero utilizar, tá? Ou seja, o que eu vou estar falando para ela é o que eu quero, tá bom? E aqui você pode ver que ele está construindo o site, o que eu não gosto, para ser sincero, porque assim, ele nem me perguntou, eu posso continuar construindo o site ou algo do tipo? Não me perguntou, mas está fazendo, tá? Ou seja, você pode colocar aí um prompt na sua conversa falando, por favor, só construa algo quando eu te der ok. Primeiro eu quero que a gente foque nas imagens. Ou seja, a primeira imagem que eu tenho em mente é a imagem do Hero. E nessa imagem eu quero um homem pilotando uma motocicleta numa estrada meio que deserta, numa espécie de canyon. O homem vai estar nessa bicicleta pilotando e você não vai conseguir ver ele porque ele vai estar utilizando jaqueta, capacete. E aí eu quero que ele esteja pilotando a nossa moto futurística. Eu não tenho ainda uma boa ideia para uma moto futurística, ou seja, nesse caso eu quero que você crie a moto. A segunda imagem, nessa imagem eu quero que você tenha só a moto e o plano de fundo vai ser preto. Basicamente o que eu quero fazer com essa imagem é o seguinte, eu quero animar ela rodando, ela vai estar rodando devagarzinho, como se fosse uma espécie de amostra para a pessoa que tiver interesse nela. Beleza, vamos ver se ele entendeu o que a gente quer. E como vocês podem ver, a IA já construiu aí um conceito de uma moto futurística chamada Voltex, tá? Eu não entendo muito disso, eu só vou dizer para ela que eu tô ok com essa moto e aí ela vai começar a criar as duas imagens que eu pedi para o nosso site. Beleza, pessoal, já estamos com os dois prompts aqui, tá bom? A única coisa que eu me certifiquei é que ele está no aspecto de
16:9. E quem já assiste o canal aí sabe que eu sempre gosto de pedir os prompts em inglês, tá? Ou seja, se você tiver eles em português, eu recomendo que você peça para IA traduzir para o inglês. E aí agora tudo que a gente vai fazer é só copiar eles. Para quem não sabe, o ChatGPT agora tem esse modelo 2.1 para criar imagens, que é um modelo muito poderoso, muito bom mesmo. E até se você tiver no plano gratuito, você pode criar aí, eu acho que é 5 ou 6 imagens por dia, pelo menos no momento em que essa gravação está sendo feita, tá bom? Tudo que você vai fazer é só logar na sua conta, colocar o prompt aí e apertar aqui para ele começar a criar a imagem. Beleza, como vocês podem ver, ó, a imagem foi gerada e essa motobike aqui tá da hora, galera. E o cenário também tá muito legal pra gente poder animar, exatamente o que eu tinha em mente, tá? E a nossa segunda imagem vai ser a imagem da moto em si, e o meu plano é fazer essa moto aqui meio que tá girando no site pra dar uma animação, né? Pra fazer ficar uma vibe mais da hora. Ou seja, as imagens foram criadas, tudo que você vai fazer aqui agora é só pressionar no botão de fazer o download, e aí a gente vai seguir para o próximo passo, que vai ser dar vida para essas imagens, que vai dar uma vibe muito show mesmo para o site. Bora lá! Agora que temos as imagens, a gente vai estar voltando lá na conversa que a gente começou, tá bom? Coloca as imagens lá e agora a gente vai estar pedindo um prompt otimizado para criar um vídeo através dessas imagens. Como a gente já conversou com a IA sobre o que a gente está fazendo, ela já vai ter uma boa ideia do que vai estar acontecendo aqui, tá bom? Quando você estiver digitando ou falando com ela, algumas coisas que vale a pena mencionar é a duração do vídeo. No nosso caso aqui, eu quero um vídeo de 10 segundos. A ferramenta que você vai estar utilizando, porque dependendo da ferramenta que você usa para animar essas imagens, o prompt pode variar um pouco, tá bom? No nosso caso aqui, a gente vai estar utilizando o modelo da Seedance 2.0, ou seja, vale a pena mencionar isso, tá bom? Vamos instruir ela aqui agora. Você pode ver as duas imagens anexadas. Agora eu quero que você crie um prompt otimizado para que eu possa animar essas imagens. Para a animação, eu vou estar utilizando o modelo da Seedance 2.0 e o vídeo vai ser de 10 segundos. A gente já temos aqui os dois prompts para nossa animação. O próximo passo agora vai ser dar vida para elas, tá bom? A gente consegue fazer isso de várias maneiras. Para o propósito desse vídeo aqui, eu vou estar te mostrando duas maneiras diferentes. A primeira, você pode ir aí no Google e aí você vai digitar aqui API. Essa é um agregador, ou seja, é uma ferramenta que te possibilita utilizar modelos diferentes sem que você tenha uma inscrição com eles. Por exemplo, se você quisesse utilizar o modelo da Kling, que é um gerador de vídeo poderosíssimo, normalmente você tem que ir lá no site da Kling e assinar um plano com eles, e nesse plano você vai pagar mensalmente, né? Esses agregadores, o que eles possibilitam é o seguinte: ao invés de você pagar mensalmente, você paga só pelo que você usa, e eles têm modelos diferentes. Como vocês podem ver aqui, ó, vídeo, tem modelo da Kling, tem modelo da One, se eu não me engano aqui, tem modelo da Sora, da Hailuyo, tá bom? E o melhor de tudo é que você não precisa se inscrever, não precisa ir pagar um plano mensal com nenhuma delas, e você pode utilizar qualquer uma delas. No nosso caso aqui, a gente vai estar utilizando a Seedance 2.0. Antes de eu te mostrar como utilizar o modelo, eu só quero que você venha aqui, ó, em Pricing. Tá abrindo uma nova aba e é aqui onde você coloca créditos, tá? Se você vir aqui, ó, para essa seção de billing, você vai ver que eu tenho 200 créditos no momento, e você pode colocar aí até no mínimo 5 dólares americanos, que vai te dar 1000 créditos para utilizar essa ferramenta. Se você estiver comprando esses créditos, eu recomendo que você não utilize o cartão de um dos bancos nacionais, porque às vezes você paga taxa escondida. Dá uma olhada num desses cartões aí que eu tô deixando na descrição, tanto da Wise
quanto da Revolut, eles são bons porque eles evitam isso de taxa escondida, de taxa de conversão. Você vai saber exatamente quanto você está pagando já no começo. Eu uso os dois e para mim até então tem sido excelente para fazer compra em moeda estrangeira. Ou seja, essa é uma das maneiras. Todavia, galera, para quem não sabe, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, a CapCut eles também te oferecem a função de utilizar o modelo da Seedance. Para quem não sabe, a Seedance ela é uma empresa da mesma empresa que possui o CapCut. Se você vir aqui, ó, abre o seu CapCut, eu estou utilizando aí a versão desktop, né? E se você vir aqui, ó, para estudo de vídeo, clica aí. Você vai ver, ó, que aqui você pode utilizar modelos diferentes para criar coisas incríveis, galera. E o melhor de tudo é que no momento em que esse vídeo está sendo gravado, eles estão alocando aí uma quantidade de créditos para todo mundo, até para quem está no plano gratuito, tá bom? E aí vocês podem ver que eles já estão falando aqui, crie dramas premiums com o modelo que a gente vai estar utilizando, tá? Como eu já tenho um CapCut e tá gratuito no momento, você nem precisa vir aqui no site daqui para utilizar, né? Você não precisa gastar nada se o CapCut tá te dando essa opção de fazer de forma gratuita no momento. Ou seja, o que a gente vai estar fazendo aqui? Primeiro de tudo, você vai estar especificando o que você vai estar criando. A gente vai estar criando um vídeo. Qual que é o nosso modelo? O nosso modelo vai ser o modelo da Seedance 2.0. Você pode escolher aí entre Fast, que é o rápido, né? E esse modelo aqui. Esse modelo ele tende a ser um pouco melhor, porque ele é mais devagar, ou seja, ele presta mais atenção nos detalhes do vídeo, tá bom? Mas eu vou estar utilizando o modelo Fast, que é o rápido. E até porque, galera, isso vai estar lá no site. Ou seja, não é algo que precisa estar 100% perfeito no detalhe ou nada do tipo. O que precisa estar certo é o aspecto, né? Ou seja, dimensão, qualidade, 720 tá bom para mim, e o tempo. Como eu mencionei, o nosso prompt ele é otimizado para 10 segundos. Uma vez que você fez isso, aí você vai fazer o upload da sua imagem aqui e mencionar o que você quer colocando o prompt. Beleza, pessoal, vocês podem ver que a minha imagem já está aqui e o prompt que a gente ganhou lá do Cloud também já está aqui. E agora eu só vou definir o modo. O modo padrão aqui é para redes sociais e coisa do tipo. E aí você tem esse modo diretor, que é um modo mais, vamos dizer, elaborado para criar vídeos mais da minúcia, tá bom? Eu vou estar testando o modo padrão e vamos ver o resultado que a gente vai ter. Se isso aparecer, só clica em concordar. E vocês podem ver que todo mês, quem tá no plano gratuito aí, tá ganhando 525 créditos. E eu tenho 955 porque eu tô no plano Pro deles, né? Beleza, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no vídeo que foi gerado. Show de bola, show de bola. Exatamente como eu queria. Ou seja, agora tudo que você precisa fazer é só fazer o download desse vídeo. Você pode clicar aqui em exportar e o CapCut vai fazer o download aqui para você, tá bom? Agora o que a gente vai estar fazendo é criando o vídeo para a segunda imagem. Agora vamos criar aqui o vídeo para nossa segunda imagem e você pode ver que para cada geração você está gastando 210 créditos. Ou seja, se você estiver no plano gratuito, você está recebendo aí 525, você vai conseguir gerar 2 vídeos por mês. Agora vamos dar uma olhada no nosso segundo vídeo. Uou, show de bola, pessoal. Exatamente o que eu queria. O que eu vou estar fazendo aqui é clicando em exportar e aí a gente já vamos ter os 2 vídeos, tá? Agora o que a gente vai estar fazendo é o seguinte. Como vocês podem ver, esses vídeos utilizando o CapCut, eles acabaram saindo com áudio, mas eu não quero áudio para os vídeos, tá? Ou seja, o que a gente pode fazer é só sair daqui e aí o que a gente vamos estar fazendo é vir aqui no CapCut e aí eu vou estar importando aqui os 2 vídeos. Esse é o nosso primeiro vídeo, eu vou estar clicando aqui para adicionar ele para a linha do tempo. E aí tudo que eu vou estar fazendo aqui é clicar com o botão direito,
e vou clicar aqui, ó, em extrair áudio. Vocês podem ver que essa é uma função Pro, tá bom? Normalmente eu faço isso, eu extraio o áudio e aí eu deleto. Mas aí se você falar, eu tô na função gratuita, eu não consigo extrair o áudio, o que que eu faço? Tudo que você pode fazer é só clicar aqui, ó, para deixar ele sem som, tá? Aí agora tudo que você vai estar fazendo novamente é só vir aqui, dar um nome aí, né? Eu vou estar dando um nome como Hero, que é a parte principal do nosso site, e a resolução a gente vai estar deixando em 220, que é a resolução que foi criada, e a gente não quer nada muito pesado para o nosso site, né? Eu vou estar fazendo a mesma coisa para esse vídeo aqui, ou seja, eu coloquei na nossa linha do tempo, eu vou estar deixando aqui mudo, tá? Para não ter som. Mas antes de eu exportar, vocês podem ver, ó, que isso aqui veio com a marca d'água dizendo IA, né? Para tirar isso aqui, tudo que você precisa fazer é só vem aqui nos efeitos. Você vai ter esse efeito gratuito aqui, que é um efeito de borrar, tá bom? E aí, ó, o que eu faço é eu jogo ele aqui, eu venho na parte de máscara, você clica aqui, ó, em adicionar máscara, eu selecionei o retângulo, tá? E aí eu vou estar diminuindo ele, jogando ele aqui. E aí, para não ficar tão visível que você está borrando alguma coisa aqui, você pode vir aqui de novo na parte de básico, quando a máscara está selecionada, e aí você deixa como 20, por exemplo, tá? Feito isso, agora é só exportar. E como vocês podem ver, os nossos dois arquivos estão aqui, sem áudio, sem a marca d'água, tá? Todavia, você pode ver que o primeiro arquivo, que é o Hero, né, tem quase 10 megabytes e o segundo tem 8 megabytes. E dependendo do plano que você estiver utilizando para hospedar o seu site, ou talvez você está, na verdade, querendo fazer isso de uma forma gratuita, o que você pode fazer é diminuir esses vídeos aqui para que seu site não fique muito lento, tá? Para fazer isso, tudo que você vai fazer é clicar no link aí da descrição, ou só vai no Google mesmo e digita compressor de vídeo. No meu caso aqui, eu estou utilizando essa ferramenta chamada Free Convert. Tudo que você vai fazer aqui é escolher o seu arquivo. Aí você vai clicar aqui, ó, na barrinha de ferramenta para decidir algumas configurações. Essa daqui, na verdade, é a parte mais importante. Basicamente, você está falando o tamanho do vídeo que vai continuar, tá? Vamos supor, no meu caso aqui, eu quero dizer que só 25%. Eu quero que esse vídeo aqui de quase 10 megabytes não seja mais do que 2.5, né? 25% daquele vídeo. Eu vou até estar deixando menor, 15%. Só lembrando aí que dependendo do quanto você comprimir esse vídeo, a qualidade vai baixar. Mas, novamente, como isso é para um site, né? Eu acho que tá tranquilo. E dá uma olhada aí se tem alguma outra configuração. Não tem mais nada aqui. Você vai clicar aqui em aplicar configurações. E agora tudo que você vai fazer é se certificar que o arquivo final vai estar em MP4 e você vai clicar em comprimir agora. E como vocês podem ver, ó, o arquivo final tem 1.27 megas, ou seja, 87% na redução no tamanho do arquivo, que vai deixar o seu site aí muito mais rápido mesmo. Agora é só clicar aqui em fazer o download e repetir esse processo para quantos vídeos você quiser colocar no seu site. Agora que a gente já temos a parte principal do site, que vai ser os nossos vídeos animados, a gente pode começar a criação do site em si. Todavia, antes de começar, eu recomendo que você tenha em mente um modelo, algo do que você quer, tá bom? E para fazer isso, você pode utilizar muitos sites diferentes para design. No meu caso aqui, ó, eu fui lá no site do Dribbble.com, tá bom? E aí eu coloquei aqui Motorcycle e vocês podem ver que estão mostrando aqui alguns modelos para mim, tá? Eu cliquei nesse aqui e eu cliquei nesse aqui. Se você der uma olhada, ó, esse é um modelo ok. Eu não gosto do azul e do branco, para mim não tem muito sentido com o que a gente está querendo fazer, mas esse aqui para mim já tem bastante sentido, ou seja, é preto, tem essa parte meio que neon aqui. Essa é a vibe que eu quero, tá bom? Tem outros sites aí, por exemplo, esse site da Awards com 3Ws. Como vocês podem ver, tem bem mais opção de motorcycles aqui, tá bom? E uma que eu gostei muito foi esse site aqui. Essa é a vibe que eu quero, mais ou menos, para o nosso projeto,
tá bom? Existem outros sites aí, por exemplo, o site da Envato, entre outros, tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia. Uma vez que você se inspirar, tiver sua ideia, o que eu recomendo é que você volta lá novamente na nossa conversa inicial, porque essa aqui já tem todo o contexto, e aí se você tiver imagens do que você quer, você vai colocar aqui e descrever como que você quer que esse site, o look, né? Como que seja o visual final desse site. Agora eu tô colocando aqui as duas imagens do site como referência e eu vou estar falando mais ou menos para ele o que eu quero. Eu quero que você use essas duas imagens aí como referência para o nosso site. Essas imagens é só para você ter uma ideia mais ou menos do que eu quero. Eu quero um site que seja com um plano de fundo negro e algo mais futurístico. A primeira parte do site vai ser onde a gente tem o nosso vídeo principal, chamado Hero. Conforme o usuário faz o scroll, conforme ele vai mais para baixo, né? A gente vai ter outro vídeo, que é o vídeo chamado Moto. E aí, conforme eles continuam navegando no site, a gente vai ter outras informações com referência à nossa moto. Toda a parte de marketing você pode preencher com informações fictícias, cria algo interessante e o site em si ele precisa ser escrito em inglês. Eu quero que em cima do vídeo principal, em cima do Hero, apareça um texto ou uma frase bem impactante do porquê comprar uma moto é algo show de bola. Essa frase ela precisa ser relacionada com a liberdade, precisa ser voltada para o público masculino e ela precisa colocar na mente do público masculino o porquê possuir uma moto é algo que eles querem. Beleza, vamos enviar o nosso prompt e ver se ele tem uma ideia legal. E como vocês podem ver no prompt, ele já colocou que o vídeo tem que ser mudo. Ou seja, se você quiser, você nem precisa fazer aquele passo do CapCut que eu te mostrei, tá bom? Enfim, esse é o nosso prompt. Agora a gente vamos começar a construir. Primeira coisa que você vai fazer aí é ir no Google e digitar Cloud Code Download, tá bom? E aí você vai fazer o download para sua máquina, você vai instalar ele, e aí só para te avisar, para poder utilizar ele, você tem que estar em um dos planos da Anthropic. Eu estou no plano Pro, que me custa aí $20 por mês. Se você quiser utilizar e pagar pelo plano anual, aí vai te custar $17. Uma vez que você fez o download da ferramenta, você vai cair numa tela mais ou menos igual a essa. Primeira coisa que você tem que fazer antes da gente começar a trabalhar aqui é ir no seu computador e criar uma pasta para o seu site. Ou seja, todos os documentos relacionados a esse site vão estar nessa pasta aqui. Como vocês podem ver, eu chamei a pasta de Motorcycle Website, tá bom? E eu tô colocando os dois vídeos, tanto o da moto, tanto o nosso vídeo principal, para que o Cloud saiba o que ele vai ter que fazer com esses vídeos, tá? Agora tudo que você vai fazer é vir aqui na ferramenta e você vai escolher a pasta do seu site. Uma vez que você escolher a pasta, ele vai perguntar se você confiar nela, você clica em confiar e agora a gente vamos estar vindo aqui de aceitar edições para o modo planejamento. Esse é o ponto principal. Antes de você começar qualquer projeto, sempre utilize o modo planejar para que a ferramenta possa gastar mais tempo pensando em opções diferentes. Tem muita coisa, muita ideia legal que ele só vai conseguir te dar se ele estiver no modo planejar. Aí agora tudo que eu vou estar fazendo é só colocando o nosso prompt aqui e dando um enter. E conforme a gente cria esse site, você vai estar vendo que em alguns casos o Cloud vai estar te perguntando se você pode permitir ele criar arquivos naquela pasta, examinar aquela pasta, e aí você vai ter que ficar clicando aqui em permitir. Uma vez que o Cloud tiver uma visão geral do seu projeto, ele vai propor um plano. Como vocês podem ver, esse é o plano que ele propôs. Tá bom? Você tem a opção aqui de revisar esse plano, você tem a opção de rejeitar. Se você quiser, você pode comentar em qualquer coisa aqui. Só é selecionar a palavra e fazer o comentário. E aí você tem a opção aqui tanto de aceitar. Se você clicar em aceitar, para cada mudança, para cada coisa que o Cloud precisar fazer, ele vai perguntar para você: posso prosseguir? Posso prosseguir? Você tem que ficar em frente do computador e clicar em pode ou não. Tá bom? E aí você tem duas opções aqui.
aceitar e permitir edições. Nesse caso aqui, a maioria das perguntas ele não vai te perguntar e ele vai perguntar só mesmo quando tiver algo que ele considera mais de risco, né? Ou toda vez que ele precisar executar um comando na sua máquina, ele vai perguntar também. E aí você tem a opção aqui, ó, aceitar em modo automático. Essa é a função que vai te dar mais liberdade, porque assim, ele só vai perguntar quando for realmente necessário e até mesmo quando ele precisar executar um comando na sua máquina, o modo automático, que é a IA do Cloud, vai se perguntar, esse comando tem riscos? Se tiver, aí ela vai te perguntar. Se não tiver, ela não vai perguntar, ela só vai prosseguir com o comando. Se você clicar aqui, ó, em aceitar e permitir edições, qualquer comando que a máquina precisar utilizar, toda vez que ela precisar utilizar aí algum comando de código, ela vai te perguntar. Aqui ela só vai perguntar se ela considerar que aquele comando de código tem risco. Tá bom? Ou seja, se você quiser mais paz, se você não quiser ficar em frente do computador, você vai escolher esse modo aqui, tá? No meu caso, eu vou estar escolhendo esse modo e eu vou estar clicando em aceitar. E agora o Claude vai estar fazendo aí o que precisa ser feito para o nosso site. Beleza, pessoal, o Claude falou aqui que ele já terminou tudo. Como vocês podem ver, ele não só cria o site, mas ele começa a verificar parte por parte para ver se está funcionando. E de acordo com ele, está tudo funcionando, vai estar tudo aqui nesse arquivo chamado index. Vamos dar uma olhada lá na nossa pasta do site para ver se esse arquivo está lá. Beleza, vamos estar abrindo ele aqui. E dá uma olhada nisso aqui, galera. Isso aqui é um site que uma agência cobraria milhares de reais facilmente para desenvolver para você, tá bom? E eu tô te mostrando aqui como criar eles em menos de 30 minutos. Isso aqui, galera, conforme você faz e melhora, o Cloud Code ele aprende mais, ou seja, esses sites fica melhor e melhor, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui se o nosso menu tá funcionando. Se eu clicar em tecnologia, já vai para a parte de tecnologia. Se eu clicar em Reserve, vai para a parte aqui da Reserve. E se eu vir aqui em Design, vem para cá, tá bom? Ou seja, a gente poderia colocar uma imagem aqui. E para melhorar isso aqui, se você quiser fazer mudanças e tudo mais, você pode só continuar conversando com a IA para fazer ela ficar melhor. O vídeo, ó, tá da forma que eu quero. Ou seja, um site incrível com pouco tempo e de forma fácil. O último passo agora é só colocar esse site na internet, porque como vocês podem ver aqui, no momento ele está rodando localmente na minha máquina. Ou seja, se você quiser mostrar aí para o seu chefe ou para um cliente, dá uma olhada no meu site e você estiver lá na rua, você não vai conseguir mostrar, né? Vamos colocar esse site aqui online agora. Beleza, pessoal. Para hospedar o nosso site na internet, existem duas maneiras. A primeira é a maneira gratuita. Essa maneira é ideal se você está criando um portfólio para você mesmo, algo simples, onde você só quer mostrar para um potencial cliente o que você pode fazer. E você tem a maneira paga, que é a maneira mais profissional, né? Vamos supor que você já tem vários projetos, ou seja, você não vai estar conseguindo hospedar múltiplos sites de maneira gratuita, você vai ter que pagar, tá bom? E, obviamente, se você estiver fazendo para um cliente, se você estiver criando um site para um cliente, provavelmente aquele cliente também vai estar utilizando um serviço pago, tá bom? Nesse vídeo eu vou estar te mostrando a maneira paga. Todavia, se você quiser aprender a maneira gratuita, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui no canal. Eu tô deixando o link na descrição. Vai começar aí, ó, no minuto 46, tá bom? E eu tô te mostrando passo a passo, na minúcia, no detalhe, como fazer de forma gratuita, tá? Vamos voltar aqui. Você pode ver que o próprio Cloud Code já tá te falando o que fazer. Eu perguntei para ele aqui só para ter certeza e ele tá me falando exatamente o que eu preciso fazer. Eu preciso ir lá nessa parte aqui do meu cPanel e aí eu vou ter que só fazer o upload da pasta para isso, tá bom? Independente da empresa de hospedagem que você usa, esse processo vai ser mais ou menos o mesmo, porque esse cPanel aqui é uma interface mais ou menos universal. Vamos estar fazendo isso aqui agora. Eu fiz login aqui na minha conta, esse aqui é o meu plano, e aí ó, vocês podem ver
que eu vou fazer aqui o login para o meu cPanel, que é aquilo que o Cláudio falou aqui para você, tá bom? Ou seja, faz o login aí uma vez que você tiver aí no seu cPanel, você vai vir aqui, ó, em gerenciador de arquivo, e aí aqui você vai encontrar onde o seu site está. Normalmente ele vai estar aqui nessa pasta chamada público HTML. Se você quiser se certificar aí aonde o seu site está, você pode voltar lá no seu cPanel e aí você vai lá para a parte de domínios, tá bom? Você clica aqui em domínios, aí você vai identificar o seu domínio. No meu caso aqui, ó, o domínio Nação IA tá na pasta público.html, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô na pasta público.html. Agora tudo que você vai fazer é só criar uma pasta aqui e subir os 3 arquivos, tá bom? Como que você deve nomear essa pasta? O nome dessa pasta, ela deve ser exatamente o nome que você quer que o seu site seja, tá bom? No meu caso aqui, ó, eu posso só fazer o upload desses arquivos para cá, para a pasta público, e aí quando alguém digitar naçãoia.com, eles já vão cair lá no site da moto. Mas eu não quero fazer isso porque aquele site da moto é só uma demonstração para esse canal, tá bom? Ou seja, o que eu quero fazer é o seguinte, quando alguém digitar naçãoia.com/NextRide, que é o nome do nosso site, aí sim eles vão cair no site da moto. Para fazer isso, tudo que eu vou estar fazendo é só criando uma nova pasta aqui e eu vou estar digitando o nome da pasta que vai ser NextRide, tá? E eu vou estar clicando aqui em criar pasta. Agora que a gente tem essa pasta chamada NextRide, você vai abrir ela e agora você vai clicar aqui, ó, em fazer upload dos arquivos e fazer o upload dos 3 arquivos do nosso site. Beleza, como vocês podem ver aqui, os 3 arquivos já tá aqui. Agora vamos no navegador aqui e vamos digitar naçãoia.com/NextRide e dar um enter. E vocês podem ver que o nosso site já tá online, galera. É tão fácil quanto isso. Você acaba de criar um site aí que vale milhares de reais, colocou na internet e tá tudo certinho. Me conta aí o que você achou desse conhecimento para poder criar esses sites incríveis aí. E se eu fosse você, eu até recomendaria começar a tentar encontrar clientes para oferecer esse tipo de serviço. E se você quiser aprender a utilizar o Cloud Code de forma completa, do A ao Z, galera, para criar não só websites, mas até mesmo aplicativos, jogos, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu vou te ensinar do zero. Muito obrigado por ter assistido, te vejo na próxima, até mais.